Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, você acompanhou a primeira aula? Se você não acompanhou, volta lá e pega porque ela é bem importante. A gente vai manter um raciocínio e, para entender isso que nós estamos querendo estudar aqui, nós vamos precisar que você acompanhe na sequência, ok? Então, se você não assistiu ainda, volta lá e assista e depois venha nesse vídeo, ok? Na primeira aula, só para dar um retorno, a gente falou sobre fé, propósito, sobre acreditar de verdade, sobre aquele querer obsessivo. Então, para quem quer essa riqueza, essa prosperidade que nós estamos buscando, que é uma riqueza do reino, que é uma coisa muito maior do que a gente simplesmente melhorar de vida, é a gente melhorar nossa cabeça, nossas relações, nossos ambientes, as pessoas com quem a gente convive. Para isso, o primeiro passo é ter fé. Você precisa ter fé em Deus. E não é qualquer tipo de fé. Eu também fui descobrir isso ao longo do caminho estudando. É uma fé específica. É uma fé que te mantém firme nos momentos bons e nos momentos ruins. E você colocar na sua cabeça que se determinada situação não aconteceu do jeito que você queria, é porque tem uma coisa melhor para vir para você. O melhor ainda está por vir, entendeu? Então é essa fé que a gente precisa. Por quê? Porque senão a gente não vai achar que a gente é merecedor. Senão a gente vai achar que nós estamos falando com um Deus que vai querer que de alguma forma a gente não tenha sucesso na vida. Ele quer que a gente tenha sucesso. Porque se mais pessoas pensarem dessa forma, mais pessoas vão ser ajudadas. E a gente sabe que é a gente que faz o trabalho de Deus. Ele age através das nossas mãos. Então nós temos que fazer esse trabalho. Além da fé, a gente precisa de propósito, a gente precisa de algo maior que esteja conectado com o nosso objetivo, entendeu? Então, para que isso aconteça, eu vou explicar aqui mais na frente, mas nós temos que ter uma clareza da nossa identidade. Mas vamos para o conteúdo, que daqui a pouco eu chego lá, ok? Então, a primeira coisa que eu queria retomar da aula anterior é a dificuldade para manter um pensamento. Só queria retomar isso rapidamente. Pensa que você vai fazer uma viagem no final do ano. Você tem dificuldade de manter essa viagem na cabeça? Ou você acorda todo dia pensando naquilo? Nossa, só daqui uns dias, daqui um mês, tal, tá chegando, tá chegando. Então as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente quer para a vida, a gente tem facilidade de pensar, de manter na cabeça. Então, esse projeto nosso de prosperar, ele tem que funcionar da mesma forma como funciona essa viagem. Você tem que ter facilidade de manter isso no pensamento. Você não pode esquecer por um dia, por uma semana. Senão você vai ter dificuldade de manter aquele seu querer e de manter aquela chama acesa. Então, você tem que manter esse pensamento vivo, todos os dias, o tempo todo. De forma prazerosa, de forma que você esteja gostando do processo. Certo? Outra coisa, eu falei na última aula, a questão da imaginação. A imaginação, ela é tão poderosa que tudo que existe primeiro esteve na cabeça de uma pessoa. Tanto a independência de um país, quanto esse quadro. Primeiro alguém pensou. A caneta que eu usei para escrever aqui, essa caneta não existia. A gente usava pena e tinta. Até que uma pessoa teve uma brilhante ideia e falou: já pensou se essa tinta vem aqui dentro? E aí facilita na hora da escrita? Só que para isso ele pensou, depois ele escreveu, fez um projeto. E depois ele começou a fazer tentativas, provavelmente mais de 10 mil até dar certo. Então daí a gente extrai o quê? A perseverança. Nada substitui a boa e velha perseverança. E a imaginação é o poder que a gente precisa e nós já temos, todos temos. Tudo que você precisa para chegar onde você quer, você já tem, já está com você. Ok? Então, na última aula a gente explicou o que era riqueza. E a riqueza, na verdade, é aquele incômodo de não se satisfazer com o básico, de não se satisfazer com pouco, de não ficar parado na metade do caminho, de não colocar limite nos seus sonhos. Para os nossos sonhos, a gente não coloca teto, a gente coloca piso. Então não é uma meta a se bater, a meta é o mínimo, é dali para mais, entendeu? Então hoje eu vou precisar explicar o que é pobreza.
Se riqueza é essa vontade de crescer, se riqueza é toda a prosperidade que a gente pode dar para a nossa família e para as pessoas que cercam a gente, são as instruções que a gente dá, as vidas que a gente salva, se isso realmente é riqueza, a pobreza ela vem por um outro lado, que é o lado da improdutividade. Portanto, pobreza é sinônimo de improdutividade. Ah, não, mas eu trabalho demais, eu trabalho muito. Eu sei que você acha que é produtivo, mas a gente, com a mesma quantidade de horas, consegue fazer muito mais. Se você comparar um país como o Brasil e Estados Unidos, a produtividade de lá é 5 vezes maior do que a nossa aqui. Significa que eles fazem em 20 minutos eles fazem o que eles fazem em 20 minutos, nós vamos demorar quanto tempo? 100 minutos para fazer. Entendeu? Então, eu quero que você entenda que essa produtividade, ela traz uma dúvida. Ela traz uma dúvida. Mas de que forma que eu vou produzir? O que é produzir? O que é produção? E é aí que eu te explico. Nós temos uma questão de identidade. O ser humano, ele nasce com aquela dúvida de quem nós somos, né? Qual que é o sentido dessa vida? E isso a gente acha na Bíblia, como tantas outras coisas. Lá em Gênesis 1:26, nós temos que o homem é imagem e semelhança de quem? De Deus? Não, do Criador. Então, o homem é imagem e semelhança do Criador. Eu acredito que não foi à toa que essa palavra foi escolhida. Porque, se você se perguntar o que nós somos, então, nós somos criadores, assim como Deus. Então, essa paz de espírito que a gente busca, que vem de buscar um caminho novo, que vem de buscar uma produtividade nova, isso só vai ser resolvido, essa paz de espírito só vai vir a partir do momento que você começar a criar as suas coisas. Começar a fazer o seu projeto, a pensar da sua maneira. Por isso que eu até anotei aqui, um pensamento independente. É muito importante. As pessoas alienadas, geralmente, elas são mal-sucedidas na vida. Elas não têm sucesso. Por quê? Porque qualquer coisa que a TV fala, que o jornal fala, que o governo fala, aquilo já convence. São pessoas alienadas. Entendeu? Então, você tem que entender que o nosso caminho, e você pode ir mais a fundo nisso, ou pode mandar aqui nos comentários, que eu vou mais a fundo também em outra aula, o nosso caminho, ele vai para o rumo da criação. Por isso que eu queria falar uma outra coisa. Existem 2 planos. Eu estou indo rápido aqui para não ficar enrolando demais. Nós temos o plano competitivo e o plano criativo. No plano competitivo, a gente está preocupado com o que os outros estão produzindo. E aí você tenta bater a meta do outro. Você tenta vencer o outro. Só que a gente sabe que na nossa vida não existe competição entre pessoas. A gente sabe que a gente está competindo com nós mesmos ontem. Então, se ontem você comeu feito um louco, não. Hoje eu vou fazer um exercício, comer uma salada. Parece bobo o exemplo, mas é nesse caminho. E isso vale para tudo. Não adianta você comparar os resultados que você teve na sua vida financeira com o do seu colega. O seu colega teve a vida dele e você teve a sua. E o que você está fazendo com a sua oportunidade? Portanto, o plano competitivo, ele é um tipo de pensamento, ele é uma escola de pensamento que limita os recursos totais, vamos dizer. Porque se tem competição, então os ricos estão tirando dos pobres. Só que isso não é verdade. Porque a gente sabe que a fonte de tudo, ela é inesgotável. A fonte, as possibilidades que Deus colocou na terra para a gente aproveitar e para a gente transformar, para a gente descobrir o que Deus encobriu, essas possibilidades elas são infinitas. E se acabar, você pode ter certeza que vai estar sendo criados novos minérios, novos recursos, novas árvores, se precisar. Mas você pode ter certeza que com a riqueza de um país como o Brasil e os Estados Unidos, você pode acabar com a pobreza do mundo inteiro, se a gente seguisse o plano criativo, se a gente fizesse as coisas da forma certa. Então, enriquecer e prosperar não é uma questão de inteligência, é uma questão de fazer as coisas da maneira certa, da maneira adequada,
para a gente chegar naquele objetivo que a gente pretende. Portanto, você tem que vencer essa questão de olhar para o lado. Tem um amigo meu que diz que quem está olhando para o lado está ensaiando olhar para trás. Então você não tem que olhar para o que os outros estão fazendo. Olhe para o que você está fazendo, olhe para frente, siga em frente e siga o seu caminho. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui, mas amanhã tem mais aula. Eu espero que você acompanhe. A gente nunca pode esquecer de pedir para você se inscrever no canal, fale para os seus amigos, compartilhe com quem você gosta. Com certeza tem alguém que está precisando de um gás, de um apoio. E eu vou colocar muito conteúdo e se vocês pedirem eu coloco mais. Vou por um lado, vou por outro caminho. Mas tem muita coisa que a gente pode compartilhar aqui que vai ajudar você a prosperar. Tá bom? Então, eu te espero na próxima aula. Até lá!